A característica principal da perturbação factícia é a produção de sintomas, ou seja, a pessoa cria ou finge sintomas de doenças. No entanto, esta perturbação não deve ser confundida com atos de simulação. Vamos perceber porquê já a seguir neste novo vídeo. Algumas pessoas tendem a fingir ou provocar certos sintomas ou sinais em si próprias apenas com o intuito de parecer doentes quando na realidade não estão. Pessoas com esta perturbação recorrem sempre a muitos médicos, a diferentes hospitais e até a hospitais ou clínicas de diferentes cidades ou até países. Quando apresentam as suas histórias médicas, fazem-no normalmente com muito dramatismo, ao mesmo tempo que são muito vagos e até inconsistentes quando lhes fazem perguntas mais específicas. São também pessoas que tendem a conhecer muito bem o vocabulário médico, bem como as rotinas hospitalares. Os sintomas e sinais apresentados podem ser apenas físicos, como por exemplo uma dor abdominal, náuseas, vômitos ou tonturas. Podem ser apenas psicológicos, como perdas de memória, alucinações, depressão ou ideação suicida, ou então uma combinação de ambos. O curioso acerca da perturbação factícia é que a única motivação para estas pessoas mentirem acerca de estarem doentes e precisarem de tratamentos médicos é a necessidade de assumirem o papel de doente e apenas isso, recebendo unicamente atenção e simpatia por parte das equipas médicas. De facto, não podem existir incentivos ou ganhos externos para estes comportamentos, porque se existirem não estamos perante uma perturbação factícia, mas sim de uma simulação. Por exemplo, alguém provocar sinais e sintomas para receber dinheiro de um seguro, exagerar nos sintomas para se poder reformar mais cedo, ou fingir-se doente para evitar obrigações judiciais, são atos de simulação. Realizar o diagnóstico de uma perturbação factícia não é nada fácil. Normalmente estas pessoas só são descobertas e diagnosticadas quando são reconhecidas por alguém por frequentarem em demasia certos hospitais, clínicas ou alguns tratamentos. E mesmo quando são confrontadas com evidências que mostram que as suas doenças são falsas, negam sempre e vão procurar tratamento em outros sítios. Nos casos mais graves e crónicos, com predominância em sintomas físicos, estas pessoas irão procurar consultas médicas, medicamentos e intervenções clínicas durante toda a vida, resumindo a sua existência a tentar ser admitidas ou permanecer nos hospitais. Estes casos são também conhecidos como Síndrome de Munchausen. Não há muita informação sobre a prevalência desta perturbação na população, mas ela parece ser mais frequente nos homens. A perturbação factícia é uma situação grave e com consequências sérias para estas pessoas que são muitas vezes sujeitas a tratamentos e intervenções invasivas ou mesmo cirurgias médicas que não necessitavam e que as podem até prejudicar gravemente. Na bibliografia é ainda muito mencionada um tipo de perturbação factícia diferente, chamada de perturbação factícia por procuração. Esta consiste em provocar ou fingir sintomas não em si próprio, mas em outros, especialmente pessoas que estão ao seu cuidado. Mas ponderamos explicar melhor esta diferença num futuro vídeo. Subscreva o nosso canal para ver mais vídeos. Deixe o seu like e partilhe, ajude-nos a crescer. Muito obrigada e até ao próximo vídeo.